E aí, galera, beleza? Professor Alan aqui no caso. A gente está aqui com esse novo projeto, com essa ideia aí da Quest dos Saberes. Então, para você, aventureiro que vai vir aqui, não só buscar a ideia do RPG, mas buscar também a lógica do conhecimento. Claro, uma preparação para o Enem, você estudar aí para um curso, aí no caso para alguma coisa, para alguma faculdade, algo do tipo. E a gente, obviamente, vai ser focado em filosofia e sociologia, ter também uma pauta de história. Aí, dependendo, claro, a gente vai aqui no canal deixando asas na imaginação aí, beleza? E hoje eu vou falar com vocês, galera, sobre a origem da filosofia. Então a gente vai começar com a origem da filosofia. E, cara, para começar com a origem da filosofia, a gente já tem que tirar um elefante da sala. Já tem que chegar. Quando você fala de filosofia, você já fica com aquele. Ih, mano, lá vem aquele cara que fica ali, ó, proseando na pedra, fumando um cigarro ali, desligadaço. Tira esse estereótipo. Porque você, meu amigo que está assistindo esse vídeo, você é um filósofo. Entendeu? O Heitor é um filósofo. Eu sou um filósofo. Uma criança de 2 anos é um filósofo. Quando você pergunta o porquê, você se questiona, você é um filósofo. Sim, não se espante. Você é um filósofo. É essa a ideia da arte de filosofar. A gente num mundo tão digital, tão aqui avançado, com tanta velocidade de informação, às vezes a gente esquece de pensar nesses pequenos detalhes. Você vira e fala, por que chove? Qual é o efeito? Não, condensação. Não, não é isso. É você também se perguntar como são as coisas. Olha, vou no Google aqui, digito, vamos embora. É a lógica de você entender filosofia, é isso. É o ato de você se questionar. É o ato de você perguntar o porquê das coisas, tentar ali achar a resposta ali. E, na verdade, como eu gosto de dizer sempre, não é procurar as respostas, é aprender a fazer as perguntas. Eu acho que esse é o grande caminho da filosofia. Galera, dito isso para vocês, aí eu vou agora numa parte bem técnica para vocês aqui, até para quem quiser, principalmente numa parte do Enem, para vocês entenderem uma ideia aqui. O que é a filosofia? O que é, vamos dizer, como que começou a filosofia e o outro motivo, o porquê na Grécia também. Então, como que começa essa ideia da filosofia? E, de novo, porque na Grécia, algumas pessoas, inclusive, ousam dizer que foi um milagre grego lá no século 6, 5 a.C. Tem nada de milagre, gente. Até que eu gosto de fazer uma piadinha infame, milagre e filosofia não combinam muito. Então, não tem muito essa do milagre, não. A ideia aqui, que eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo, mas para a gente entender como que surge a ideia da dúvida, que é aí que nasce o filósofo, é aí que começa a surgir. O ser humano tem curiosidade, galera. A gente tem curiosidade, a gente quer saber como funcionam as coisas e tal. Então, desliga essa ideia de você estar achando aqui que eu tô com Google aqui, tecnologia e tal. Volta 5, 6 séculos antes de Cristo, que é nessa ideia da Grécia. E a galera, claro, na humanidade, na história da humanidade, ela tem curiosidade de saber o porquê. Se questiona o porquê. E normalmente, quando você pergunta o porquê, tipo, por que chove? Chove porque tá falando, mas coloca lá 2, 3, 4, 5 séculos antes de Cristo. Sabe por que chove? Porque Zeus quis. Sei lá, porque Poseidon quis, porque Artemis quis. Entendeu? Então, tá, mas e aí? Essa lógica que a gente chama aqui na filosofia é um mito. Porque quando a gente tem a lógica de se espantar, de olhar que é uma arte da filosofia, você se espantar, você despertar a curiosidade, e espantar não é o susto aqui, tudo, é aquela do o que é isso? É o se questionar. Você tem aquela visão, tá, o que é isso? E por que acontece isso? O que é, como é, o porquê é, que são aí bases da filosofia, das perguntas, como eu falei, não só procurar as respostas, mas tentar ali saber fazer as perguntas, aí você se questiona. E o ser humano, quando não tem uma explicação racional, a gente chama na filosofia do mito, que é assim que nasce o mito. O mito é aquela explicação que você tem, porque Zeus quis, porque, sei lá, os deuses quiseram. Tá, mas por que chove? Zeus quis. Mas por que a maré mareia? Porque Zeus quis. Mas por que cai um relâmpago? Zeus quis. Cara, uma hora você vai cansar, tá? Uma hora voltar, deixa Zeus aí querer, entendeu? Então, sei lá, como Zeus estaria ou querendo chover ou procurando uma casada, que normalmente é o que acontecia na Grécia, mas vamos falar de mitologia depois. Então você para pra pensar aqui, tá? Por que ele quis? É aí que começa, tá? Não tem problema ele querer, tá? Deixa ele querer ali e tal. Mas o porquê ele quis, é aí que a gente começa
a entrar na base da maravilhosa filosofia, entender o porquê das coisas, começar a se perguntar, a se questionar. É o que a gente fala na filosofia. A filosofia é uma ciência, tá, gente? Mas a gente tem uma piadinha na filosofia que diz: a filosofia não é uma ciência, é a mãe de toda a ciência. Entende? Então a gente tem essa lógica de tudo ali da filosofia, você se questionar, você procurar ali o porquê. Filosofia. Eu lembro de eu ser mais novo e eu virar tipo, mas por que chove? Ela, é Deus limpando a casa. E o amor, ele tá arrastando os móveis. Sua mãe é um gênio, inclusive sua mãe é um gênio, você sabe, né? Eu tenho essa memória claramente dessa explicação. Como que a gente desperta o que a gente chama de atitude filosófica? É o duvidar, mas interrogar, como eu falei, que você, meu amigo, é um filósofo, você duvidando, interrogando e buscando a verdade. A atitude filosófica. E a atitude filosófica, a gente tem que entender o que é a diferença da filosofia para o mito. E a atitude filosófica nos ajuda a chegar nessa ideia. A questão da filosofia, gente, ela tem ali, a filosofia, você pauta ela no embasamento, na ciência, na empiria que a gente costuma falar ali, na experiência, claro, que depois aí ao longo do canal vocês vão ver que vão ter outros vídeos, que vai ter empiristas, a gente vai falar de racionalismo, por aí vai. Vamos no início ainda, vamos caminhando. E a base do logos, que é ali a razão. Então a gente vai na cosmologia da lógica, da razão, usando esse embasamento ali que a gente vai ter com a ciência. O mito, ele já tem uma questão baseada na fantasia, numa inverossimilhança, numa questão ali que não tem uma pauta na realidade. Ah, por que chove? Porque Zeus quis, porque Zeus... Ou como diria uma mãe para um filho, não, porque estão limpando a casa lá em cima e está chovendo. Então, é algo que você vai se apegando ali numa coisa que não é pautada na ciência ou na realidade. E a gente, então, fica com a ideia da cosmogonia. Diferente da cosmologia, da lógica, da razão, cosmogonia de uma gênese, de uma criação mais mítica. E agora a gente tem, agora é a pergunta, a questão, por que na Grécia? Quando você for responder na prova do Enem, no vestibular e tudo, não deve cair seco, assim, por que na Grécia? Você tem que ter uma noção que não só porque pode cair, mas que outras questões vão te levar a entender isso. Então, por que na Grécia? E a gente tem que entender, galera, que tem alguns fatores muito importantes, entenderam? E desses fatores aqui eu vou destrinchar eles com vocês. Por exemplo, as viagens marítimas. As viagens marítimas, o povo grego... Ah, e outra coisa que eu já estava esquecendo. Mundo grego, a gente falar mundo grego... Não imagine a Grécia hoje, 2025, toda ali a Grécia, hoje país. Imaginem aquele mundo ali no mar Mediterrâneo, o mundo grego ali, onde você vai ter todo o mar Mediterrâneo, a parte ali aonde vai pegar para o lado que seria sair da Europa e ir para a parte da Ásia ali, o norte da África, para ter todo esse contato ali com os povos da Grécia, que eram as polis gregas. Vamos por partes, daqui a pouco a gente fala das polis, que é importantíssimo aqui também. Então as viagens marítimas, ali, principalmente desbravando o Mediterrâneo, faziam os povos gregos, como eu falei, se coloca aí, gente, 5, 6 séculos antes de Cristo, sempre lembrando, faziam aí, no caso, os povos gregos, eles terem contato com outras culturas, eles estarem sempre tendo ali uma questão cultural diversificada, eles vão ter um contato com um estilo X, com um estilo Y, então eles vão ter ali no norte da África, vai ter ali uma parte da Ásia, da própria Europa, então eles vão ter essa diversificação cultural ali dentro. O segundo grande fator, vamos assim dizer, que a Grécia não tem um livro de regras. Como assim um livro de regras? Um livro religioso mesmo, não tinha uma classe religiosa bem formada na Grécia. Você fala, pô, Alan, você tá de sacanagem, você começou o vídeo falando de Zeus, indo atrás de casada, aí, falando de Poseidon e tal, falando de Artemis. Gente, vamos lá. Não tinha uma questão toda ali, um meio de se viver. Como que tinham ali adorações, templos, como eu falei, a gente vai ter um outro vídeo só sobre mitologia, sobre só a própria mitologia grega, asgardiana e por aí vai, celta, que vocês pedirem aí no canal também, a gente vai, procura aqui, faz aqui, eu e Heitor, a gente dá um jeito. Mas galera, para vocês entenderem que aqui não tem um livro que te dá um estilo de vida a seguir, como a própria Bíblia, o Corão, o Torá, esse tipo de livro. Então não tinha uma classe de religiosos na Grécia, não tinha uma classe, pessoas, um deus monoteísta, por exemplo, onde tinha
aquele contexto. Você deve viver de tal forma, deve seguir de tal forma. A outra parte, no caso aqui também para vocês, já emendando que não tinha essa classe religiosa, mas tinha uma relevante liberdade política. Uma atenção aqui. Claro que eram os homens, principalmente, por exemplo, a Polis de Atenas, que vocês vão lembrar, porque as mulheres não tinham tanta importância, já em Esparta elas tinham mais importância, mas vamos no geral, no aspecto geral. Era uma forte relevância política, porque é uma coisa, até uma curiosidade para vocês, o que é democracia direta e democracia indireta? Por exemplo, Brasil hoje, agora sim, Brasil 2025, nós temos uma democracia indireta, onde nós escolhemos as pessoas que vão nos representar. A democracia direta, que era a grega, você se representava. A gente tinha ali, no caso, a Ágora, onde aconteciam os grandes debates ali políticos e tal. Você estava principalmente a Polis de Atenas, como a gente vai lembrar aí, vai pensar que são as grandes aí, no caso, existiam Corinto, Creta, Tebas, enfim, mas as grandes mais famosas, até por causa da cultura pop, filmes, é Atenas e Esparta. Enfim, então essa relevante liberdade política, no caso, dava ali essa entender do que estava acontecendo, como estava acontecendo, e você debater. E você tá ali, vocês vão ver que tem uma coisa amarrada com a outra. As duas principais, se vocês pensarem no Enem, é essa liberdade política que eu tô falando com vocês, e a próxima, que eu já citei aqui, que são as polis gregas. As polis são a cidade-estado grega. O que é isso? Existe um mundo grego, como já falei. As polis gregas, elas eram as cidades-estados e cada uma tinha suas leis meio que independentes umas das outras. Como Atenas, Esparta, Corintos, Teba, Creta e por aí vai. Cada uma tinha um estilo. Por exemplo, Atenas é a nossa famosa democracia, como estamos falando aqui, claro, diferente da democracia que temos no mundo no século XXI. Já em Esparta era uma diarquia. Diarquia, meus amores, é o governo de 2 reis. Era um rei militar e um rei político. Quem aqui viu o famoso filme 300? O Leônidas de Esparta falando, atenção 300! A gente, temos uma guerra pela frente! Eu, Tigas, Thiago Ventura e mais 297. E eu ia falar, salve aí. Ô, Leônidas, coisa minha aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você. Essa guerra aí é contra quantos, hein? Não, que a gente já tá em 300, né, velho? Aí a pergunta é mais por negócio de curiosidade mesmo. Que a gente já vai, né? Guerreiros, seremos 300 contra 30 mil persas. Aí do senhor Zack Snyder, tem uma cena no filme, tem o Rei Leônidas, que é o famoso, eu gosto sempre de colocar esse exemplo, e tem outro rapaz lá político que acaba ali envolvendo a mulher do Leônidas e tal, a pagar favores sexuais para poder ajudar lá no exército e tal, a chantagem e tudo. Ali, se a gente fosse colocar, claro que é uma ficção, vamos cuidar aí com romance aí hollywoodiano, mas claro que nessa ótica aqui, a diarquia seria essa, aquele rei político tomando as decisões políticas e um rei militar, claro, por isso que eu falei cuidado aí, porque o rei militar, por exemplo, ele era algo mais jovem, em torno de 30, 40 anos por aí, e já o rei político era um militar aposentado, que era altamente militar, a cidade-estado, a polis de Esparta, já entre 50 e 60 anos, beleza? Só aproveitando uma cultura inútil aí para vocês dentro do vídeo. E galera, então, essas polis com essa relevância e autonomia ali, cada um sua relevância política, suas leis, principalmente Atenas muito forte, aonde vai ser esse berço praticamente da filosofia aqui. Por que na Grécia? Por isso eu falei com vocês, não tem um milagre grego, tem uns motivos específicos. Então tudo que eu falei até agora com vocês, esse contato com o mar Mediterrâneo e principalmente outras culturas, você não tem um livro de regras, você tá ali com essa liberdade política ali para lidar dentro da polis, você vai ter ali basicamente já a estrutura da filosofia. E para terminar, não menos importante, a lógica da escrita, do calendário e da moeda. Você fala, uau, você tá de sacanagem de novo, né? Tá falando que é escrita assim, meu irmão. Imagina você aqui, eu virar assim, Heitor, próximo vídeo nosso que será gravado daqui 88 sóis. Ele vai olhar para mim e vai começar a riscar na parede aqui atrás do quarto. Um sol, 2. Não, mano. Então você começa a ter o controle com o calendário. Você começa a ter um controle ali, claro, a moeda, tendo ali várias negociações, como eu já disse, de várias culturas. Você tendo a escrita para registrar, você começa a registrar as leis.
Ah, não falei isso não, Ana Agro, não falou assim, ó. Tá registrado aqui, começa a se ter registros, começa a ter essa lógica aí de contar o tempo. Isso tudo junto. Você buscando a verdade, você entendendo, nasce a nossa querida e maravilhosa filosofia. Quando falou o bagulho dos 88 só, quase que eu soltei um fudeu. Quase, saiu pertinho. E galera, e aí já dando gancho pro próximo vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado aí. Próximo vídeo do canal a gente vai falar, claro, como que beleza surgiu. Agora, quem eram os primeiros filósofos? A gente vai lidar com os filósofos da física, da natureza, ou os pré-socráticos, os primeiros filósofos, e o primeiro deles, claro, aquele, o homem que falou que tudo é água, o senhor Tales de Mileto. E aí a gente deixa pro próximo vídeo. Valeu, galera!